Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai estudar esse tema aí, o homem e o sentido da vida. Estou tentando usar slides hoje, diferente, né? Para mim. Mas essa semana, não sei quem acompanhou os eventos do mundo evangélico, mundo protestante. Aconteceu um evento muito importante. Não sei se vocês viram. Alguém sabe o que eu estou falando? A morte do Tim Keller, Timothy Keller. Todo mundo conhecia o Timothy Keller aqui? Esse de fato, um homem, na minha vida pessoal, ainda teve muito impacto. Eu ouvi muitas horas de sermões, pregações do Timothy Keller. E, de fato, ele me impactou muito, impactou o mundo inteiro, porque ele tinha uma habilidade extremamente importante, mas única dele mesmo. Ele apontava para Jesus como ninguém. Então, dificilmente, se você não ouviu ainda um sermão do Timothy Keller, se você colocar lá no Spotify, você tem muitos sermões dele, eu duvido você achar um sermão do Timothy Keller que ele não fala de Jesus, e Jesus não é o centro da pregação dele. E a maneira como ele coloca o evangelho é muito maravilhosa. Então, de fato, eu aprendi muito com o Tim Keller, e fiquei muito impactado quando chegou a notícia de que ele havia morrido aí aos 72 anos, sexta-feira. Ele morreu. E ele disse o seguinte, 2 noites antes de morrer, ele disse o seguinte: estou profundamente grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Ele disse isso aqui em oração, tá bom? Ele estava orando. Estou profundamente grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Estou profundamente grato pela minha família, que me ama. Estou profundamente grato pelo tempo que Deus me concedeu, mas estou pronto para ver Jesus. Não posso esperar para ver Jesus. Me leva para casa. Esse é o testemunho desse homem, porque também na sua morte ele apontava para Cristo. Cristo é quem tem que brilhar nas nossas vidas, né? E nesses momentos, são os momentos em que as perguntas essenciais da vida surgem de novo. Eu não sei, nos irmãos, qual foi a última vez que os irmãos participaram de um funeral, certo? O meu não faz tanto tempo assim, infelizmente. Mas você se lembra aí do seu último funeral? Ou então algum deles que foi muito importante para você? E é de fato um momento em que vem insights diferentes, é um momento de perguntas essenciais. E você lembra, por acaso, no último funeral que você participou, se algumas prioridades foram rearranjadas, né? Valores mudaram? Será que você entendeu que você estava desperdiçando sua vida, em algum sentido? Será que você se perguntou qual é o sentido da vida? Isso é o que a morte nos leva a pensar. Tanto é que o escritor de Eclesiastes disse o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Por que ele está dizendo isso? Por que Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, está dizendo isso? Que muitas vezes, quem está lá no oba-oba, na festa, na curtição, deixa passar, esquece das questões essenciais da vida. Mas dificilmente quem está de luto deixa as questões essenciais desaparecerem. Dificilmente no funeral você vai se distrair e não vai se perguntar: nossa, será que tudo isso aqui vale a pena? Qual que é o sentido de tudo que nós vivemos? Será que eu estou aproveitando? Será que o que eu estou fazendo tem valor? E essas são as perguntas que a gente vai conversar a respeito hoje, né? Qual que é o sentido da vida? De fato, quando nós nos encaramos a morte chega mais perto da gente, a gente faz essas perguntas. Qual que é o propósito da minha vida? Será que o que eu faço tem algum valor? Será que eu estou desperdiçando a minha vida? Eu perguntei para o ChatGPT, qual que é o sentido da vida?
Ele respondeu assim, ó: o sentido da vida é uma questão filosófica complexa e subjetiva, e diferentes pessoas podem ter perspectivas diferentes sobre o assunto. Algumas pessoas podem encontrar sentido na busca por felicidade e realização pessoal, enquanto outras podem encontrar sentido em relacionamentos interpessoais, propósito profissional, contribuição para a sociedade, conexão espiritual ou na busca por conhecimento e compreensão do mundo. O sentido da vida é uma questão individual e cada pessoa pode descobrir seu próprio significado ao longo de sua jornada. O que vocês acham? De vez em quando, eu queria tentar provocar alguma participação dos irmãos, porque dizem que é uma aula, né? O que vocês acham dessa definição? Está parecido com a Bíblia? Não está? Está perto? Está longe? Essa resposta é filosófica, né? E a resposta para essa pergunta, ela é filosófica também? Ela deveria ser filosófica? Também. Oi? Para o cristão, não. Por quê? O Rômulo falou que não existe um significado para cada pessoa. Então, que não existe um significado individual. Não existem vários significados. Mais alguém? Certamente. Ele está refletindo o espírito do nosso tempo, né? De fato, a resposta para essa pergunta é uma pergunta filosófica. De fato, é filosófica. Ela também é teológica, principalmente teológica. E o nosso mundo tem tentado responder essa pergunta de uma forma não teológica, né? De uma forma individualista. Então, existem muitas possíveis respostas. A gente vai falar um pouco das possíveis respostas que as pessoas têm dado e como as pessoas têm vivido hoje em dia respondendo essas perguntas. Mas será que a Escritura dá uma resposta parecida? Qual que será que é a resposta das Escrituras? Alguém que leu Eclesiastes recente? Os jovens leram, né? Qual que foi a última vez que você leu Eclesiastes? É porque é um livro que às vezes passa na nossa leitura lá e uma vez a cada 3 anos você lê, né? Eclesiastes é um livro que, quando você lê, você tem uma sensação diferente lendo. Não é a mesma coisa de ler um evangelho, né? Uma carta, uma epístola. Quem aqui já leu Eclesiastes, só para eu ter uma noção? Beleza. De fato, Eclesiastes é um livro bem diferente. Quem que é o autor de Eclesiastes? Quem? Perfeito. Então, o rei Salomão, e já no final da vida, né? Salomão teve muitos acertos, muitos erros, né? Qual foi o principal acerto de Salomão? Oi? Pedir sabedoria para Deus, né? Como é que foi isso? Quando a gente lê sobre Salomão, a gente entende que o rei Davi tinha morrido, né? Logo depois ele vai assumir o reino. E aí Salomão está ali logo antes de assumir o reinado, de assumir anos pela frente. Certamente um momento de muita apreensão. E Salomão era temente a Deus. E Deus aparece para ele e pergunta: o que é que você quer que eu te dê, né? Que eu faça por você? Qualquer coisa.
E Salomão fala, me dê sabedoria para guiar esse povo, para conduzir esse povo. Então ele começa muito bem, né? O que mais que ele faz que é acerto, além de pedir sabedoria? Rei Salomão. Ele pede sabedoria, ele continua vivendo. E tem alguns empreendimentos na vida dele, né? Tem um empreendimento que está lá, é onde? No São Paulo ou é no Rio que está? Né? Tem o Templo de Salomão, né? Que eles fizeram, tentaram fazer o Templo de Salomão lá. Mas então Salomão, de fato, construiu o templo, né? E foi um acerto, olha só. Ele construiu e conseguiu, ele juntou ali as nações. O tempo do rei Salomão também foi um tempo de guerra ou de paz? De paz, muita paz. Também por causa das conquistas de Davi, seu pai. Davi já tinha conquistado tudo na espada, sobrou o reino legal ali para Salomão. Mas Salomão foi inteligente, né? Ele conseguiu estabelecer a paz com as outras nações através do quê? Muitos casamentos. Se alguém sabe com quantas mulheres Salomão casou? E 1000 mulheres, né? Por ano não dá uma por dia, né? Tem que juntar vários anos. Mas então Salomão foi inteligente. De fato, ele estabeleceu a paz através dos seus casamentos. Agora, engraçado, os casamentos foram erros ou acertos? Foram erros. Por quê, né? Porque, gente, poligamia não é algo bom desde o começo. Desde sempre, Deus criou o casamento para ser entre um homem e uma mulher, né? Quando perguntam para Jesus sobre o casamento, que Jesus fala? Sobre o divórcio, né? Ele fala, mas não foi assim no princípio. Aí ele aponta para o texto de Gênesis, porque Deus tinha essa intenção quando ele criou o casamento, um homem e uma mulher. E Salomão acumulou muitas riquezas durante a vida dele. E com o tempo ele se desviou dos caminhos do Senhor, né? Curioso porque com tanta sabedoria, tanta inteligência na maneira de lidar com a vida, Salomão acabou se desviando e acabou abandonando os caminhos de Deus. E aí no final da vida dele, como a irmã falou, ele teve um momento de repensar em tudo que aconteceu. Esse é um homem que provou de tudo que você imaginar, né, no mundo. Todos os prazeres, todas as riquezas, acumulou tudo, projetos. Ele fez de tudo. E aí chegou no final da vida, ele parou para reavaliar. E aí ele escreveu Eclesiastes. E aí ele escreveu Eclesiastes, parece um idoso falando da sua vida e com uma visão um tanto pessimista. Sobre tudo que ele fez, sobre como ele viveu, muitos arrependimentos e conselhos para as novas gerações. Será que Salomão tem competência para responder essa pergunta, né? Qual que é o sentido da vida? Fato é que as autorias dos livros bíblicos são autorias duplas. Quem que são os autores? O autor humano é Salomão e o outro autor é o Espírito Santo. O Espírito Santo guiou os escritores da Bíblia. Cada livro da Bíblia foi escrito por um autor humano. E como é que o Espírito Santo inspirou esses homens a escreverem os livros da Escritura? Ele ditava para eles? Era assim como é que é a inspiração do Espírito Santo? Vocês entendem que quando vocês pegam a Bíblia, vocês encontram ali tudo palavra de Deus, é verdade, mas no sentido em que Deus ditou todas essas palavras para os escritores, o próprio Deus escreveu direto, pegou a mão dele lá e foi isso? Tem umas cabeças negativas, né? Então acho que a maioria sabe que não. Tem momentos que sim, tem momentos que Deus dita em alguns trechos,
Mas, por exemplo, Lucas, o Evangelho de Lucas. Como é que foi escrito o Evangelho de Lucas? Lucas foi inspirado por Deus, mas aí, para escrever o Evangelho dele, o que ele fez? Pesquisou, pesquisa histórica. Ele foi, entrevistou, procurou saber o que aconteceu, chegou a dados precisos e escreveu o Evangelho dele. E dessa forma que o Espírito Santo decidiu escrever o Evangelho de Lucas através da pesquisa histórica de Lucas. Então, Deus usa a vida dos autores, com todas as suas imperfeições, mas com todas as suas características, toda a sua personalidade, tudo aquilo que ele viveu, o Senhor usa essa personalidade, essa história, e ele usa esse autor da forma como ele é, porque os autores bíblicos são pecadores, eles são inspirados por Deus para escrever a Escritura. Mas tudo que Salomão falou na vida dele é inspirado por Deus? Não é, né? Só o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, a parte que ele escreveu, né? E Deus usa isso para nos trazer as Santas Escrituras. Então, vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. Um autor, o Clint Archer, falou assim: recomendo fortemente o estudo deste livro, mas esteja preparado. Salomão, o autor filosófico, vai puxar o seu cachimbo teológico e soprar a fumaça na sua cara. Essa é um pouco a sensação de ler Eclesiastes. Por quê? Porque Salomão dá respostas verdadeiras que doem um pouco, certo? Então, quando você... próxima leitura bíblica, faz a experiência de ler Eclesiastes em uma sentada. Não é grande o livro de Eclesiastes. Você faz uma leitura e veja a sensação que você vai ficar. O pastor Emílio escreveu assim, que a sensação que o livro de Eclesiastes passa é que todos temos, essa sensação que todos temos, de que este mundo é cheio de coisas boas e valiosas, mas ao mesmo tempo imperfeitas e que não satisfazem o coração. O livro de Eclesiastes transmite essa sensação, certo? O mundo é cheio de coisas boas. Ele afirma isso. É muito bom se alegrar, é muito bom ter coisas, mas nada disso satisfaz o coração, porque é tudo imperfeito. O livro é um registro da busca pela chave da vida. É um esforço por dar sentido à vida. Se você deseja ter a chave, precisa ir ao chaveiro que fez a fechadura. Quem que é o chaveiro? É Salomão? Como é que é? Quem que é o chaveiro que projetou a fechadura e que tem a chave perfeita para dar satisfação para a gente? Deus. Aí tem a gente que falou Jesus, tá certo. Espírito Santo, tá certo. O Pai, tá certo também, né? Então agora a gente vai começar a ser guiado por Salomão, pelo Espírito Santo, para responder essa pergunta: qual que é o sentido da vida, afinal? Ele começa um tanto pessimista já. Versículo 2, Eclesiastes 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? O que é essa palavra vaidade? A gente tem que se preocupar sempre com entender a Bíblia nos seus originais, né? Na língua original, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego. E a palavra para vaidade, aí do Antigo Testamento, é essa palavra hevel, que diz respeito a um vapor, algo efêmero, passageiro, difícil de agarrar. Então ele está transmitindo essa sensação de uma neblina, uma fumaça que começa e... Como é que é quando vocês fazem, sei lá, arroz na casa de vocês, e aí a aguinha vem, né, vai subindo, aí o vaporvinho sobe, você vê ele por um instante e depois não vê mais. Né? É assim que funciona o hevel, né? É tudo efêmero, vaidade. E por que é efêmero? Porque passa, porque é transitório, é frágil. Então, algumas traduções dizem inutilidade, né? É tudo correr atrás do vento. Correr atrás do vento, outra tradução possível seria tentar pastorear o vento, né? Pastorear no sentido de levar o vento para um lugar certo, né? Tem como você guiar o vento?
né? Pega o vento e vai levando para lá, estocar o vento, não tem como. Hevel diz respeito a isso. Tiago, capítulo 4, diz um pouco a respeito desse vapor. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, quem é que é como o Hevel, né? Quem é que é como o vapor? As coisas dessa vida, tudo bem, sim. Mas nós, primeiro, somos assim. Nós começamos e acabamos. E passa muito rápido. Para quem viveu mais anos, é só perguntar, né? Geralmente a afirmação passa muito rápido. Aí os jovens já receberam esse aviso, né? Então, geralmente os jovens já receberam o aviso de, aproveita que passa rápido. Depois que nasceu Elias, todo mundo, presta atenção que passa rápido. Daqui a um ano você, nossa, passou o primeiro mês, segundo mês. E aí daqui a 10 anos, nossa, como cresceu, parece que, né, passou rapidinho. E a Bíblia diz isso. A nossa vida inteira é assim. Ela começa e acabou. A vida é efêmera, a vida é frágil. Você sabe disso também. Um vírus ridiculamente pequeno, um acidente, um descuido, um homem mau e a vida se vai. Qualquer coisa, irmãos, a gente tenta esquecer da nossa vulnerabilidade. A gente tenta viver tentando calar essa verdade, né? Assim, não, eu não sou tão passageiro assim, né? Então faço projetos, eu me divirto. Muita gente passa a vida tentando se anestesiar para esquecer, enquanto vive, de que a vida vai acabar. Então eu busco prazer, eu faço o que for possível, né? Para não pensar nisso. Mas aí o que acontece? O Tim Keller morre e, nossa, pessoas morrem. Não tem como. Nossa família, nossos familiares morrem. Às vezes idosos, às vezes não idosos, jovens, tragédias, né? Não tem como fugir. E o Covid chegou aí e colocou isso na nossa cara, né? Uma sociedade super avançada, tecnológica, mas quando a gente para ver, a gente não consegue lidar. E, como o próprio Jesus falou, quem é que consegue acrescentar um côvado sequer, né, ao tempo de vida? Ninguém consegue. E aí, diante disso, será que vale a pena fazer qualquer coisa? E aí Salomão faz essa pergunta. Eclesiastes 1, versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tem algum proveito tudo que eu faço? Se tudo vai acabar mesmo, se tudo vai passar? Se é tudo tão rápido, tudo tão transitório, tem? Será que existe mesmo algum avanço? Será que nós vivemos sempre a mesma mesmice? A mesma monotonia? E aí Salomão vai provar que nossa vida é monótona, que nossa vida é a mesmice, que a gente não vive nada de novo. A gente quer acreditar, né, que nossa geração é tudo... Nós vivemos desafios novos, completamente novos. É tudo novo. E aí Salomão reflete sobre o passado das gerações. E ele fala, para aí, você vive, em essência, as mesmas coisas que seus antepassados viveram. Você cresce, né, é criado pelos seus pais, e aí você, normalmente, em geral, se casa, e aí você tem, em geral, filhos, e aí você cria os filhos mais ou menos da mesma maneira que seus pais criaram, né? A maior fonte de sabedoria sobre como criar filhos, geralmente, é como nossos pais nos criaram. Aí você aprendeu seus pais te criando e você repete, né? Hoje em dia tem muito YouTube, né? Muita coisa. Antigamente, eu imagino que para trocar uma fralda, você ia para sua mãe, né? Mamãe, como é que você fazia? Eu, dessa vez, nasceu o filho, eu fui no YouTube, né? Como trocar fraldas sem o menino chorar. Não tem como, né? O YouTube diz que sim, mas é mentira. No máximo, umas 2 vezes aconteceu trocar fralda sem ele chorar. Mas o fato é que geração vai, geração vem, versículo 4, mas a terra permanece para sempre. E aí a gente vai tendo filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, e aí, será que a gente está avançando?
E aparentemente você pode falar, nossa, a tecnologia, né, a humanidade está avançando, estamos vivendo cada vez mais, mas o nosso coração continua tão enganoso quanto era antes. Usamos a tecnologia para caos, para nos matar, para corrupção. E a Terra permanece para sempre. A gente vai passando, a Terra está aí. Né? O Sol continua nascendo, se pondo. E aí tem uma música do Queen, que eu gosto bastante, que chama Pai para Filho. Né? E tem um trecho que ele fala, pegue essa carta que eu te dou, pegue, filhinho, segure bem alto. Você não vai entender uma palavra que está nela, mas você vai escrever tudo de novo antes de morrer. Expressando justamente essa mesmice das gerações. E às vezes você nem entende por que você está fazendo o que você está fazendo. Mas meus pais faziam assim. E meus avós faziam assim. E a gente vai repetindo. Salomão está apontando para isso. E aí Salomão depois diz, olhe para o sol. Né? Olhe para o sol e para a lua. E aí ele fala assim, levanta-se o sol e põe-se o sol, mas ele volta ao seu lugar, onde nasce de novo e começa tudo de novo. Então você pensaria, o sol passa o dia inteiro, né, fazendo a sua jornada, chega no final, avançou, concluiu a sua missão, mas aí volta e começa tudo de novo. Né? A mesma coisa com o vento. Ele fala, olhe para o vento, perceba o vento. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. O vento vai para lá, vai para cá, você sente o vento. Às vezes parece que ele caminha ali com uma direção, com um objetivo, mas daqui a pouco você sente ele voltando. Também fala, olhe para os rios, para as águas. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então você poderia imaginar, Salomão muito provavelmente não sabia, né, do ciclo da água. Né? A gente sabe que a água sobe, desce, mas não é isso que ele está falando. Ele via os rios indo para o mar, mas, caramba, o mar não passa da areia da praia e fica ali para sempre. E o mar vai sendo cheio, né, e no final das contas não enche. Né? E os rios continuam levando água, e essa sempre a mesma coisa, né, de colocar água naquilo que nunca vai ser cheio. Aí ele fala também, pensa na sua visão, pensa nos seus ouvidos. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, a sensação é a seguinte, que ele está tentando passar, que a gente passa lá em casa bastante. Às vezes, a gente luta de manhã assim, para ter a criatividade. O que a gente vai fazer de almoço? Meu Deus, almoço, o que eu vou fazer? Aí você passa um tempão planejando, cara, vai ser isso o almoço. Aí começa a fazer o almoço, lava a louça toda, porque a cozinha estava um caos. Aí lava tudo, deixa tudo arrumado, aí você cozinha, faz o almoço, coloca na mesa, tudo lindo, maravilhoso. Aí daqui a pouco todo mundo comeu, aí acabou, beleza, todo mundo satisfeito. Aí a gente vai ver a vida. Aí eu e a Thaís, a gente brinca com o outro, mas não é possível que já está na hora do jantar. A gente passou a manhã toda planejando, tem que planejar o jantar agora, e o lanche, e caramba, e a louça. E a pia está cheia de novo. Eu passei a manhã limpando esse negócio, mas tudo voltou como era antes. E aí parece que não tem avanço. Né? A nossa vida é isso. Né? A gente cuida para sempre das nossas necessidades fisiológicas básicas. Aí você escova o dente de manhã, pronto, escovei o dente. Não é assim, né? Escovou o dente, aí depois escova o dente depois do almoço, depois escova o dente depois do lanche, depois escova o dente. E limpa, e para sempre assim. É a mesmice da história. E a própria história de todas as coisas, história do mundo, Salomão reflete sobre ela, e os historiadores já há muito tempo têm refletido sobre isso e falam, a história se repete, são ciclos. Né? Tem uma frase famosa aí que passa pelas redes, que é aquela de homens fracos criam tempos... Vocês já ouviram essa? Tempos ruins, tempos difíceis. E aí tempos difíceis criam homens fortes, e homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E aí tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam tempos fáceis, tempos fracos. E assim para sempre, né? E guerra atrás de guerra, e paz, período de paz, prosperidade, e depois mais guerra. Tem algo de verdade nisso. Né?
Não é completamente verdade, como a gente vai ver em seguida, mas tem algo de verdade que a história se repete. E Salomão fala disso lá no versículo 9. Então, capítulo 1, versículo 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. E essa questão da memória, tem gente que passa a vida inteira, né? Não, eu quero ser imortal. Aí é um tipo de imortalidade, a gente vê nos filmes muito essa coisa, ter um legado, né? Não, eu vou ser imortal, minha vida vai permanecer por causa das minhas ideias, né? Salomão está dizendo assim, jogando a real para você, falando, vai não. Você vai morrer e todo mundo vai esquecer de você. Aí pensa, você lembra do nome do seu tataravô? Né? O Emílio fala isso no livro dele, ele pergunta, todos os 16? Eu nunca parei de pensar, meu Deus, 16 tataravôs. Eu não sei o nome de nenhum. Eu sei o nome do meu bisavô, mas eu não sei de quase nada que ele fez. Eu não sei das coisas que ele falou, eu sei do meu avô. Mas 1, 2 gerações, meu irmão, ninguém vai lembrar do que você falou, do que você fez. Salvo se você for o Steve Jobs, né? Uma coisa assim. Aí as pessoas talvez lembrem por um tempo, mas quem é que diz que vai ser lembrado para sempre, né? E você, na verdade, é reduzido a ideias. Você não sabe como é que o Steve Jobs se relacionava com a família dele na hora do almoço, né? Como é que ele criou os filhos dele. E assim vai, é tudo vapor, tudo fumaça, tudo passa. Mas e aí, onde buscar o significado? E Salomão continua falando de coisas, lugares que não satisfazem. E está pessimista por enquanto, né? Ele vai continuar. Ele diz, onde encontrar significado? Talvez no prazer. E o próprio Salomão falou, olha só, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Então Salomão, como muitos de hoje em dia pensam, né? Qual que é o sentido da vida? Muita gente vai dizer, sentir o máximo de prazer possível, o máximo de tempo possível. Por quê? Porque você vai morrer mesmo. Então, se você quer viver a vida ao máximo, faça isso. Prazer ao máximo. E aí, formas modernas disso, né? Às vezes é sair todo dia à noite, né? Ir para festa. Agora, o jeito mais bacana, né? O pessoal faz e disfarçado eu quero viajar todo ano para 5 lugares diferentes, né? E aí, isso é uma das coisas, tem um vídeo que meu pai mandou esses dias no Instagram, que era um cara falando já que ele ia ter o 5º filho. Aí ele fala assim, coisas que me dizem quando eu vou ter o 5º filho. E aí 3 vezes ele repete a pergunta, e como é que vocês vão viajar? Aí ele fala, gente, mas que coisa é essa que vocês têm com viagem? A nossa geração parece que tem uma idolatria com viagem, né? De ter as experiências, nossa, conhecer coisas novas. O melhor investimento que você pode fazer com o seu dinheiro é viajar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso bastante. De amigos e crentes também. Porque viajar é muito bom, de fato. Mas a pessoa vive a vida dela para viajar muito. Ou então, isso o pessoal que cresceu comigo ali no ensino médio, saiu, foi para a faculdade, está trabalhando. Pessoal que se mata de trabalhar, por quê? Porque eles querem se aposentar aos 30. Está acabando já, do pessoal que estava comigo já está acabando o prazo. Mas o pessoal quer se aposentar aos 30. Aí o pessoal, inclusive, da área médica da Thaís, também é povo doido também, sabe? Trabalha, porque quer juntar muito dinheiro, que eu chegar a 30 anos eu quero ter 3 milhões de reais, e aí eu vou parar de trabalhar, e vou só viver de renda, investir. Por quê, afinal? Porque eu quero passar o dia inteiro na rede, curtindo, tendo prazer, né? Tem gente que acha que esse é o sentido da vida. Aí Jesus diz, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E você passou 30 anos lá naquela loucura e juntou. Aí o próprio Salomão vai dizer depois, e a outra pessoa vai ficar com isso, cara. Não adiantou nada. Então, talvez em projetos, Salomão diz,
Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. E ele, de fato, fez grandes coisas. Coisas que permaneceram. Agora você pensaria, nossa, o templo de Salomão vai permanecer para sempre. Mas aí passaram alguns anos, totalmente destruído. E todas as vinhas, toda a paz que ele conquistou, toda a prosperidade de Israel, tudo destruído. E como é? O reino se divide. Um autor diz assim, tentando traduzir o que Salomão está dizendo. Nossos projetos não são castelos de areia na praia. Essa imagem para Salomão sugeriria algo sólido e permanente demais. Nossos projetos são castelos de nuvem num dia com vento. Você começa seu projeto, você faz, nossa, conquistei. O impacto vai ser gigante. Aí passa algumas gerações e acabou o seu projeto. Ninguém lembra mais do seu projeto. Será que é isso que traz sentido para a vida? Talvez as posses, né? Muito dinheiro. Mas Salomão teve muito dinheiro. Possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Mas nada adiantou. E aí é a ganância de hoje em dia. Quantos cursos já divulgaram para você? Para mim, vários. De ser trader e falando assim, olha, você vira trader, faz os trades todo dia, você vai trabalhar 3 horas por dia e daqui a 5 anos você vai ter R$1 milhão. O pessoal tenta ganhar em cima da ganância, né? Um dia sim, um dia não. Acho que eu recebo uma mensagem no WhatsApp que eu tenho que bloquear esse número falando assim, trabalhe meio período. Eu não sei o que é meio período para esse povo, mas eles falam 3 horas. Tipo, meu Deus, meio período, né? E ganhe R$5 mil, né, por dia. Como ganhar dinheiro fácil engana as pessoas, né? Porque a gente é muito ganancioso. Você vê, nossa, que oportunidade de ganhar rendimento 400% do CDI. Nossa, vou investir. Geralmente é engano, né? Irmão, geralmente é pirâmide, essas coisas, viu? Não entra nisso, não. Mas aí, a gente ganha muito dinheiro e, no final das contas, pergunte para os homens mais ricos do mundo se isso dá alegria para eles, né? Não dá satisfação. E talvez a educação, muita gente, intelectuais, pessoal da academia, acha que isso vai trazer satisfação. Mas aí Salomão diz, eu fui grande intelectual. Mas aí no final ele conclui, morre o sábio e da mesma sorte o estudo. Aí ele diz, nossa, o que adianta? Tanto conhecimento, tantos livros, eu leio. E também tem isso, né? Eu não sei nas bolhas de vocês, mas na minha bolha eu recebo também muito vídeo do pessoal falando, leia mais rápido. Se você ler isso aqui, você vai ler 2 livros por semana, 150 livros por ano. E eu, caraca, 150 livros por ano, né? E se eu me deixar isso aí, eu posso cair. Se eu me deixar levar, eu falo, nossa, você é muito esperto, muito inteligente, vou saber toda a teologia do mundo. E aí, no final das contas, a gente, né, aprende, acumula um monte de conhecimento, mas acabou, morreu. Não tem mais. E aí você gastou sua vida nos livros, né? Tentando aprender, tentando tirar satisfação daquilo. E aí, por último, ele fala, talvez no trabalho. E aí eu encontro satisfação. E aí Salomão diz, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho, no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Eu estou vendo um seriado que chama Succession, né? Sucessão. Gente, o pai da família tem uma empresa super gigantesca e é impressionante ver a agonia dele de ter que deixar a empresa para os filhos. Porque ele gastou a vida inteira juntando uma fortuna. E aí vai vir esses moleques que não fizeram nada e vão ficar com todo esse dinheiro e toda essa empresa e vão estragar a minha empresa. E ele passa ali tentando lutar de um jeito, né? Conseguir que a realização dele permaneça para depois da vida dele. Não é spoiler não, tá, irmão? Todo mundo morre em algum momento. Não sei se ele morre na série, mas... vai passar, vai ficar para os outros. E melhor é quando fica para os filhos, né? Porque às vezes não fica para os filhos, não. Às vezes fica para alguém que vem e pega, e rouba, e leva embora.
Mas por que a gente está pensando tanto sobre isso? Porque para apreciar a realidade de forma correta, é importante entender onde não está o sentido. Certo? Por isso que Salomão gasta tanto tempo no livro de Eclesiastes falando onde não encontrar satisfação. Por quê? Porque se você procura satisfação em qualquer coisa que não o Senhor, então isso é um ídolo. Então, se você o lugar de satisfação para você e aí para as pessoas, cada ídolo vai ser de uma forma, né? Algumas pessoas o ídolo é a comida. Aí é uma pessoa que tem compulsão alimentar. É uma pessoa que vai para os alimentos e procura o seu refúgio nos alimentos e lida de uma forma não saudável. Tem gente que lida dessa forma com o sexo e com a pornografia. E aí como é que foge da pornografia? Tendo a satisfação em Cristo e não nos prazeres desse mundo. Para a gente, o ídolo é o dinheiro, o trabalho, e a pessoa sacrifica a família pelo trabalho. Por quê? Porque ela está procurando satisfação no ídolo dela. Isso tudo que a gente falou até aqui são ídolos. Ídolos. E aí, Salomão, no versículo 3, e vamos voltar lá, esse é um movimento que o pastor Emílio faz no livro dele, e é importante. Ele, de novo, volta ao versículo 3 e fala, presta atenção, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga, debaixo do sol. E isso é importante, essa afirmação de Salomão é importante, né? A afirmação através da pergunta. Ele está perguntando debaixo do sol. A vida não tem sentido debaixo do sol. Você não foi criado para encontrar satisfação em coisas transitórias. É isso que Salomão está dizendo para a gente. Não tem nada aqui que vai te trazer o que você procura. E mesmo que você passe a vida inteira, como Salomão fez, né? Indo de ídolo para ídolo, procurando satisfação, procurando consumar o seu sentido, procurando finalizar ali, se sentir realizado nas coisas. E ele procura em todos esses ídolos e no final ele fala, nossa, não adiantou de nada, vaidade, fumaça, vapor. Né? Tudo foi inútil. E no versículo 11, do capítulo 3, ele faz essa afirmação importante. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso aqui está no meio do texto em que ele fala, é um texto famoso que fala, tem tempo para tudo. Né? Tem tempo para se entristecer, tem tempo para se alegrar. Não sei se você se recorda desse texto. E aí ele vai falando, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. E no final ele fala, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ou seja, o fato de tudo ter o seu tempo, tudo ter a sua época, Deus fez isso de uma forma boa, de uma forma formosa, de uma forma... Se você viver as coisas nos seus tempos e compreendendo isso, isso vai ser bom. E aí ele disse, Deus também, fazendo as coisas no seu tempo, você aproveita cada coisa no seu devido tempo, entendendo as épocas da sua vida. E aí Deus diz, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A providência de Deus, ou seja, a soberania de Deus ao coordenar a história, a guiar toda a história, ela não pode ser e nunca vai ser compreendida por mim e por você. Certo? É um mistério. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Agora Deus diz que Ele é bom, que Ele é sábio, que Ele é poderoso. Então nós confiamos que Ele está guiando tudo da melhor forma possível. Né? E aí ele fala, pôs a eternidade no coração do homem, dizendo que mesmo que você viva as coisas no seu devido tempo, e mesmo que você se submeta à providência de Deus e viva as coisas desse mundo, sempre vai ter um anseio no seu coração pela eternidade, por coisas não transitórias, para encontrar aquele que nunca vai morrer. No seu coração, isso está lá, a eternidade no coração do homem. Nós precisamos do Senhor para nos satisfazer. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Vamos lá, presbiterianos. Quais são, não sei se todos aqui sabem, né? Os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Quais são os documentos que nós confessamos? A Bíblia, em primeiro lugar, claro.
A Bíblia é o nosso documento, digamos assim, infalível, inerrante, certo? Os demais são um auxílio para ler a Escritura. Então, os demais não são infalíveis e inerrantes, certo? Sujeitos à revisão. Nós podemos um dia chegar lá nos outros documentos e falar, não, peraí, talvez isso aqui podia ser expresso melhor. Mas quais são esses documentos que interpretam, nos ajudam a interpretar as Escrituras? Catecismo Maior, Confissão de Fé e o breve catecismo, né? E aí, primeira pergunta do catecismo, qual que é a resposta? Qual que é o propósito? Pode falar, pode ler a pergunta e a resposta. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quiser passar por presbiteriano, decora a primeira resposta aí, ó. Aí depois você dá uma estudada no resto, mas geralmente a gente decora só a primeira. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que nós precisamos, é aí que está o nosso sentido. Mas Eclesiastes está nos chamando, nos chama, a olhar com enorme honestidade, como de fato é essa terra devastada pelo pecado, e tirar qualquer esperança de que aqui encontraremos o que procuramos. Você precisa realmente entender isso. Isso, para fins de aconselhamento bíblico, é uma das coisas mais importantes para você entender. Tanto para a sua vida, para a prática, quanto para você aconselhar aos irmãos. O que importa em cada coisa? A motivação do coração. Se você procura em qualquer coisa, boa ou ruim a princípio, por exemplo, coisas boas, né? O trabalho. O trabalho é uma coisa boa, mas se você procura no trabalho a satisfação que você devia procurar em Deus, se o seu fim principal passa a ser encontrar satisfação no trabalho, ao invés de encontrar satisfação em Cristo, então você está em pecado. Então, o pecado, ele tem que passar do legalismo de fazer assim na sua vida. Ó, mentir é pecado, né? Falar a verdade é legal. Beber é pecado, não beber é legal. Então, você precisa sair desse moralismo, certo? E entender as motivações do coração. Se você entender isso, aí vai ser mais fácil responder as perguntas que o pessoal gosta de fazer, né? Peca ou não peca, pastor? Pastor, pode ou não pode, né? Beber, por exemplo. E a resposta sempre vai ser, irmão, como é que é o seu coração em relação à bebida? Né? Como é que é o seu coração em relação ao que você tem feito? Tem uma pergunta ali? Ali não está falando só do Israel terrestre, né? A verdadeira terra que emana leite e mel não é o Israel terrestre, é o Israel celestial, né? Ali é apenas um tipo, né, do que viria. Legal. O senhor tocou num ponto interessante que é importante para a nossa interpretação bíblica, né? Então, quando ele fala terra que emana leite e mel, né? E aí ele está prometendo para Abraão, ele prometeu que Abraão teria 3 coisas basicamente, né? Porque Deus veio e fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência e prometeu algumas coisas. E isso é importante você saber para você entender a história das Escrituras inteiras. O que Deus promete para Abraão? Pai de muitas nações, ou seja, né? Muitos filhos. O que mais? Essa é a primeira coisa. São 3, resumindo, né? Oi? A terra, que foi dito agora, né? Você vai ter uma terra física, né? Uma terra que sua descendência vai ganhar. E a terceira coisa, que é a mais importante, o Evangelho. O Evangelho está ali, meus irmãos. Na promessa para Abraão, Deus nos dá o Evangelho. Deus fala que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus faz isso? Faz. Porque Cristo é descendente de Abraão. E no descendente de Abraão, toda a terra é abençoada. Mas aí, todas essas promessas
continuam para a descendência de Abraão. E quem que é descendência de Abraão? Os filhos de sangue ou aqueles que têm fé? São aqueles que têm fé no Senhor. Onde é que está escrito isso, né? Romanos. Leia a carta de Romanos. Ele vai falar do verdadeiro israelita, é aquele que tem fé, né? Circuncidado no coração. Mas, de fato, as promessas que foram feitas para Abraão, elas sempre vão ter, ela tem uma dimensão tipológica, né? Que o irmão estava falando. Falou que era um tipo, ou seja, ele prometeu a terra, ou seja, Abraão e a sua descendência ganhariam a terra física, e ganharam, né? De verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele estava prometendo outra coisa, uma coisa maior do que a terra física. Que aí a carta de Hebreus, a gente está estudando, né, com o pastor João Geraldo pelas noites, vai justamente dizer que o verdadeiro descanso é a pátria celestial. Então, de fato, Abraão foi prometido uma terra, a terra que mana leite e mel, uma terra muito boa, né, uma terra que tinha muitas coisas boas para que o povo aproveitasse de fato. Mas essa terra que tinha muitas coisas boas e esse descanso que essa terra daria, ele dizia a respeito de outro descanso. Um descanso que foi prometido de novo para as outras gerações. E foi prometido com promessas que a terra física nunca conseguiria cumprir. As outras gerações, os profetas prometem que nós teremos um descanso eterno. Que o novo rei Davi, reinaria para sempre. Né? O filho de Davi, que é Jesus. Mas então, sim, terra que mana leite e mel, que é uma terra maravilhosa, é uma terra que fala de outra terra. E isso é importante para a gente continuar aqui. Mas aí o pastor Emílio continua falando, né? O mundo nunca foi feito para... ficou um errinho aí. O mundo nunca foi feito para funcionar sem Deus. E só está assim por causa da nossa rebelião. Então, quando Deus fez esse mundo, ele fez cheio de coisas maravilhosas. E ele deveria funcionar de uma forma que as coisas maravilhosas nos remetessem às coisas eternas. Mas o que aconteceu? Romanos 8, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o que ele está dizendo nesse texto, e eu peguei só esse versículo, que a criação foi submetida a uma condição de vaidade. E a palavra que é em grego, mas é o correspondente do hebraico para essa palavra que a gente está falando. Transitoriedade. A criação, então, foi submetida por quê? Por causa da rebelião e da queda do homem. Então, porque caímos, toda a criação sofreu a consequência de ser colocada numa condição de hevel, uma condição de transitoriedade, uma condição de inutilidade, vaidade, correr atrás do vento. Por que tudo é assim? Por que a criação está sujeita à vaidade? Porque nós caímos. Porque nós nos rebelamos contra o Senhor. Esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus vai se realizar. Mas apesar do pecado humano, apesar da rebelião. Mas há uma boa notícia aqui. Vamos ser mais do que, né, não apenas pessimistas. Tem uma esperança, sim. A esperança, irmãos, é que debaixo do sol, de fato, não havia nada que nós pudéssemos fazer para nos salvar, para nos tirar dessa condição de transitoriedade. Mas Deus, Filho, veio ao mundo, tornou-se homem, se colocou debaixo do sol, de fato quebrou todos os ciclos, quebrou toda a mesmice de toda a história, e Jesus Cristo nos salvou. Viveu uma vida perfeita, ele morreu, passou por todo o ciclo humano, mas venceu a morte, porque ele era mais forte do que a morte. A morte não podia o conter. Então ele nos resgatou e vai nos levar para o eterno descanso. E agora, porque Cristo nos resgatou, olha só o versículo que a gente leu antes, Romanos 8. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Por que a criação será redimida? Não só nós, mas todo esse mundo que está sujeito a uma condição de transitoriedade, de mesmice e de falta de sentido. Tudo isso vai ser resgatado. Quando? Quando forem revelados os filhos de Deus em glória, né? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí, se você voltar 2 versículos em Romanos 8, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então nós aguardamos sim, temos expectativa de que nós seremos plenamente satisfeitos. Nós nunca seremos plenamente satisfeitos aqui. Essa é a verdade. Mas nós aspiramos à pátria celestial. Que não vai ser num lugar distante, que não vai ser etéreo, né? Um céu etéreo em que não vai ter corpo, meus irmãos. A esperança dos cristãos é a esperança de ressurreição. Nós viveremos aqui, na nova terra, com novos corpos, corpos transformados, corpos não transitórios. E viveremos para todo sempre com Cristo. E nos satisfaremos para todo sempre em Cristo. Então, com essa nova visão, agora tudo muda. Em tudo há sentido. Então, se a gente olhar para a mesma coisa que a gente olhou antes, as gerações passam e passam, mas a terra permanece, né? Não leia apenas Eclesiastes. Leia Eclesiastes e leia o restante das Escrituras. Porque a Escritura inteira tem uma mensagem. Você não pode pegar só trechinhos dela e se limitar a esses trechinhos, porque é assim que as heresias são feitas, né? Então, você pega uma parte, compara com as outras partes, e elas se completam. Certo? Então, e agora? As gerações que passam e passam a mesmice. A gente falou sobre isso. O que Deus falou para Abraão? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Então, meus irmãos, filhos, família, não é uma mesmice inútil, transitória, negativo. Aliás, nossa família de sangue fala de outra família. Qual família? Essa aqui, né? Essa aqui. Nós somos irmãos. Então, eu tenho uma irmã de sangue, de fato. E ela, graças a Deus, também é minha irmã espiritual. Também faz parte da minha família em Cristo. Mas Deus tem um propósito para as gerações de sangue que vão passando. E Deus fez uma aliança não só com você, mas com seus filhos. E Deus fala, e nós temos que crer nisso, apesar do que nossa geração e o espírito do nosso tempo tem dito, que filhos são gastos, que filhos são coisas, né, difíceis, mas o que a palavra diz? Que filhos são bênção de Deus, que filhos são alegria, presente. E por causa dos nossos filhos, né, por causa da nossa fé, nossos filhos recebem a fé também, recebem a nossa fé, recebem a nossa aliança e vão crescendo nessa mesma aliança. Por isso que a gente batiza crianças. Porque Deus tem um compromisso com toda a sua família, não é só com você. E Deus estabeleceu um propósito redentor para a continuidade das gerações. Porque, afinal, a maternidade é algo tão lindo que o próprio Senhor Jesus nasceu através da maternidade. E teve uma mãe que pegou ele, limpou a bundinha dele. Jesus. Esse que vai em Apocalipse voltar em toda a glória. Esse homem, né, que continua sendo um homem, ele foi um bebezinho. Então Deus preparou algo extraordinário para acontecer através da passagem das gerações. Então, de fato, olhe de novo para isso. Nós repetimos as mesmas coisas, mas são coisas maravilhosas. Porque falam de coisas eternas. Porque, afinal, quem é que é pai? Deus é pai. E quem é que é filho? Deus é filho. Então, a família fala a respeito de coisas eternas. Lembra que a gente falou que a terra que manda leite e mel fala de outro mundo? De uma terra celestial? De uma terra maravilhosa? Não, tudo é assim, certo? Eu peguei só alguns exemplos. Por exemplo, o sol, ele fala... Olha para o sol, ele vai para um lado, vai para o outro, ele para, continua, volta, vai de um lado para o outro, também de novo. Sempre a mesma coisa, não tem avanço. Olha só como é que o salmista olha para a mesma coisa.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Na repetição dos dias, está aí a providência do Senhor. Deus cuida de nós, e Ele prometeu para Noé que as estações sempre seriam mantidas para sempre, do mesmo jeito, ó, ciclos. E esses ciclos funcionam para o nosso bem. Deus tem um propósito no passar de cada dia. E quando o sol sai de um lado para o outro, olha só o que o céu está dizendo para a gente. Não há linguagem nem há palavras. Então ele não fala, né, fisicamente, não vê o sol, né, falando. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Toda a humanidade vê o sol fazendo o seu percurso, que ele compara como a um noivo saindo em direção à tenda para encontrar sua noiva. Como um herói sai e aquece todas as pessoas do mundo. Então, meu irmão, não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não tem testemunho a respeito da existência de Deus e da glória de Deus. Por quê? Por causa do sol. Porque o sol aquece a todos. E o sol fala da glória de Deus. E também olha para o vento, né? Ele falou, o vento vai para um lado para o outro, fica fazendo a mesma coisa, né? Ninguém entende o vento. Pois é, Jesus olha para o vento de uma forma diferente. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Aqui Jesus está se utilizando ainda de algo a mais, que tanto em grego quanto em hebraico, a palavra para Espírito é a mesma palavra para vento, certo? É a mesma palavra. O vento de Deus, o Espírito de Deus. Dependendo do contexto, você entende. Está falando do Espírito ou está falando do vento? E aí Jesus usa a mesma palavra para revelar para Nicodemos, nesse encontro, né? Como é que funciona esse negócio de nascer de novo? E aí ele fala, olha para o vento. Você vai entender se você entender o vento. O vento sopra onde quer. Ninguém guia o vento. Você não impõe para o vento para ele, agora você vai para lá, agora você vai para cá. Não. O vento é soberano. Ele vai para onde ele quer. Ouves a sua voz. Então você, de fato, ouve o vento, né, fazendo barulhinho. E você sente o vento e você vê os efeitos nessa volta, inclusive as plantinhas todas, as plantinhas todas viradinhas, né? A gente vê o vento, apesar de a gente não ver o vento. A gente vê os efeitos do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, você percebe o seu efeito, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. É misterioso? De fato, o vento é uma coisa misteriosa. Como é que você vê as coisas mexendo, mas você não vê o que mexe as coisas? Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, meus irmãos, o vento fala de algo muito maior do que o vento. Porque o Espírito Santo de Deus é soberano. E o Espírito Santo de Deus vai para onde quer. E embora a gente pregue a palavra a toda criatura, ele vai no coração dos seus eleitos. Ele regenera o coração dos seus eleitos. Ele transforma a vida dos seus eleitos. E você percebe o poder do Espírito Santo. Porque você olha para a mesma pessoa e fala, o que é isso? Transformação, milagre. O Espírito Santo. Ele regenera o nosso coração. Então, quando você olhar para o vento, lembra do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Então, irmãos, em tudo há sentido. Em tudo há glória de Deus, em tudo há eternidade. Nossa vida fala de uma vida maior. E nossa vida, a partir do momento que nós fomos resgatados por Cristo, nossa vida não é transitória. A gente está vivendo a primeira partezinha, né? Aí tem muito mais. Digamos que você viva 90 anos. 90 anos, irmão. Você vai ver. Quantos anos você vai ver? Não sei. Será que contagem de tempo ainda vai valer a pena no céu? Quantos anos a gente vai viver? Infinitamente. Milhares e milhares e mais milhares de anos. Glorificando a Deus. E cumprindo, de fato, o sentido da nossa vida. Que é o quê? Primeira pergunta do catecismo, breve.
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém? Então façamos isso em Cristo, desde agora. Tem uma música do João Manô. Quem conhece João Manô aqui? O artista, né? Então, o pessoal conhece, né? Tem uma tese do John Piper, um teólogo, e a tese bíblica, né? De fato. E a grande tese da vida dele é que ele, o Senhor, é mais glorificado em mim. Quem conhece a música conhece a tese. Pois ele é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Quanto mais você está satisfeito em Cristo, mais você glorifica o Senhor. E quanto mais sua alegria em Cristo, nas coisas desse mundo, mas pensando em Cristo, remetendo para as coisas eternas, quando você começa a ver Cristo em todo lugar. E Cristo é a coisa mais valiosa que você tem. E Cristo é a única coisa que importa. Deus é mais glorificado em você. Amém? Então, sejamos assim. Alguma pergunta? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor não nos deixou num estado de vaidade, inutilidade, transitoriedade. Senhor, nós reconhecemos que a vida sem Ti, de fato, é uma vida desesperadora. De fato, é uma vida que não vale a pena. Mas é por isso que a Tua graça é melhor que a vida. Senhor, nos faz experimentar da Tua graça. Nos satisfaz em Cristo. E que todas as coisas desse mundo, as coisas boas, que falam a respeito de quem Tu és, elas nos satisfaçam apenas porque nós nos satisfazemos no Senhor Jesus. Seja glorificado nas nossas vidas e que o Senhor nos satisfaça plenamente. O Senhor nos faça homens e mulheres alegres, cheias do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.